Vamos lá então, gente, ao segundo vídeo da nossa aula, da prática 2, que a gente vai fazer junto o relatório e discutir um pouquinho os resultados. Então, a gente tinha discutido, como que a gente faz a modelagem do sistema e tudo mais, e a gente chegou aqui os comandos para fazer a função, para criar a função de transferência no ambiente do MATLAB, Então, eu criei a variável R de 1,25, a variável A área 6, o numerador, o denominador e usei a função TF para criar a função de transferência G1. Obtive essa função de transferência aqui, então. É isso? No B, eu pedi para traçar três situações, traçar a resposta ao degrau unitário para três situações, com a área igual a 6, com a área igual a 3 e com a área igual a 1. Então, como é que a gente fazia? A gente já criou esse G1, Já está criado. A gente vai criar a função de transferência G2. Eu posso, de novo, definir a área, definir o R, chamar de novo o numerador, chamar de novo o denominador, depois criar a função de transferência. Ou eu posso fazer tudo aqui dentro. A área vai ser 3, o R vai ser 1,25, Espaço 1, porque é AR vezes S mais 1, E definir a função de transferência G2. Tá lá. E vou definir de uma vez também a função de transferência G3. Aqui eu passo a área para 1, não é isso? Então, definir G1, G2 e G3, certo? Eu pedi ali para colocar as definições, os comandos, A gente tinha feito já a definição do G1, completar a definição aqui do G2 e do G3. Posso mudar a fonte para colocar a mesma fonte aqui do MATLAB, bonitinho. Certo? E falta o quê? Faltou, na verdade, o step G1, acabou que eu fiz fora da ordem, baguncei tudo aqui. Step G1, beleza. Eu quero plotar no mesmo gráfico, então eu vou usar o hold on. E vou fazer o step G2 e o step G3. Vou até colar aqui já de uma vez. Step G2 e step G3, os comandos que eu usei, certo? E o nosso resultado aqui, nosso gráfico. Observa que ele fez uma escala aqui não muito legal, Ele plotou até os 70. Eu poderia colocar aqui um comando chamado axis. Axis, eu vou falar qual a escala que eu quero para o eixo X, vamos pedir de 0 a 50, e para o eixo Y de 0 a 1. Ele mudou a escala do meu gráfico aqui, Melhorou para a gente enxergar, O que eu enxergo aqui? Então, copiar a figura, coloco aqui no gráfico, Comentários. O que a gente tem para comentar sobre esses resultados aqui? Olha só, primeira coisa, sobre o tempo de resposta de cada um dos três sistemas. Lembrem-se que eu ainda não estou com sistemas em série, são 3 tanques independentes, cada um recebendo a mesma vazão de entrada. Por que um tanque enche mais rápido do que o outro e tal? Olha só, o tanque em azul, ele leva aproximadamente 40, 45 segundos para encher completamente. Como é que a gente sabe isso? Vocês lembram da constante de tempo do sistema? Deixa eu pedir para mostrar novamente o G1 aqui. Vocês lembram da constante de tempo do sistema? Qual que é a constante de tempo desse sistema aqui? É 7,5, Como a gente está na escala de segundos aqui, 7,5 segundos é a constante de tempo do sistema. Se eu vier aqui no gráfico, em que eu tenho 7 segundos e meio, qual a amplitude da saída que eu tenho? Vocês lembram? 0,63, 63% do valor final. Então, em uma constante de tempo, a gente tem 63% do valor final. E em duas constantes de tempo, que seria 15 segundos? Duas constantes de tempo, eu tenho 86,5% do valor final.
3 constantes de tempo, que é 22,5, que é um valor importante para a gente, eu tenho 95% do valor final. Né? Então, em 3 constantes de tempo, eu já cheguei a um erro de 5% do valor final, não é isso? E 37,5, que são 5 constantes de tempo, eu tenho 99,3% do valor final. Isso vai servir para as outras curvas? Vai também. Vamos ver aqui qual a constante de tempo de G2. G2 tem uma constante de tempo de 3,75. Então, em 3,75 segundos aqui, eu tenho 63% do valor final, né? R$ 86,5 em 7,5 segundos. E por aí vai, né? Eu tenho no valor equivalente, então, aqui cliquei errado, né? G2. Eu vou ter o valor de 99,3, mais ou menos no 18,5, né? 37,5 dividido por 2. Por aqui, mais ou menos 99,3. Então, a gente tem essa mesma propriedade em qualquer uma dessas curvas, né? Se eu analisar elas pela constante de tempo, né? E o valor final dessas curvas? Por que todo mundo chegou no valor final de 1? Isso era esperado, não era? Vamos ver matematicamente. Se a gente pegar o teorema do valor final, matematicamente, e eu falar entrada de grau unitário e aplicar o teorema do valor final, eu vou fazer o S igual a 0, eu vou obter que o meu valor final é 1 sobre 1. Então bate, né? Deu certo. E agora, fisicamente, o que será que isso significa? Olha só, se eu falar que eu estou aplicando no tanque uma entrada de 1 metro cúbico por segundo, em que valor que a minha altura, né, ou a minha vazão de saída vai estabilizar? Vai estabilizar quando a minha vazão de saída for igual à vazão de entrada, que é 1 metro cúbico por segundo também. Então, por os 3 casos, um demorou mais tempo, outro demorou menos tempo, o meu valor final é 1 metro cúbico por segundo. Certo? Beleza. Então, vocês vão preencher alguns comentários aqui, né? E nós vamos para a segunda parte, dos sistemas de primeira ordem colocados em série. Eu vou passar a ter um sistema de segunda e de terceira ordem, né? Então, vou apagar aqui, CLC, né? Apagar as variáveis para clear all, para ficar tudo limpinho, como se estivesse novo. Vou, por preguiça, copiar e colar aqui a definição do GA, né? Então, eu tenho a função de transferência GA, né? Eu pergunto aqui, a função de transferência que relaciona Q1 com Q2, é justamente o GA. Simplesmente colocar aqui, bonitinho. Qual a função de transferência que relaciona GA, Q3 com Q1, ou seja, GA, GB. Então, vamos criar o GB aqui. GB era igual ao G2, não era? É a mesma área do G2 lá. Então, o GB, eu vou fazer o G2. Já vou até criar o GC aqui. O G3 vai virar GC. Então, a função GAB vai ser GA igual a GA vezes GB. Vou ter essa função aqui, que é a função de transferência que relaciona. Então, vou colocar aqui também, né, a definição do GB nessa aqui de cima, para a gente completar, ficar tudo completo. Depois eu pedi para determinar a função de transferência que relaciona Q4 com Q1. Então, eu vou ter GABC vai ser GA vezes GB vezes GC. Vou ter essa função de que ordem? Terceira ordem aqui agora. Eu tenho 3 funções de primeira ordem em série. Eu vou ter uma função de terceira ordem. Né? Os comandos dele aqui.
Eu pedi agora para determinar a função de transferência que relaciona H de C, ou seja, a altura do tanque C, com Q1. Será que eu preciso voltar lá no início, onde eu fiz o modelo da função de transferência que relacionava vazão de saída com vazão de entrada, e relacionar agora H, que é a minha nova saída, com a entrada? Eu poderia, né? Eu venho aqui, faço de forma diferente as substituições. Em vez de eliminar o H, eu eliminaria o QO, né? Ficaria com uma equação e vou obter H sobre QI. Vou colocar em série com as outras funções e vou obter. Mas eu posso pensar nessa seguinte propriedade aqui, olha. Daquela equação que me dizia que a vazão de saída é proporcional à altura, né, com uma razão de proporcionalidade 1 sobre R, se eu fizer a transformada de Laplace e colocar em evidência o H, eu descubro que o H é o R vezes Q. E o Q, 4, que é a saída, então eu vou multiplicar por um bloco que é R e vou obter o H o HC. Então olha o que eu vou ter para essa função de transferência, que eu vou chamar HCQ1. É o GA vezes GB vezes GC vezes R. Então, como é que eu falei que eu vou chamar? HCQ1. Eu vou ter GA vezes GB vezes GC vezes o R. Vou obter essa função aqui. Então, vamos colocar essa função aqui. Os comandos. E a resposta do MATLAB é essa função zona aqui. Beleza? Vamos lá. Utilizando ainda o MATLAB, considerar que a entrada é um degrau unitário, a entrada Q1 é um degrau unitário, traçar em um único gráfico as respostas Q2, Q3, Q4 e H3. Então, eu vou aplicar um degrau unitário aqui, vou plotar Q2, Q3, Q4 e o HC. Né? Como a gente já tem essas funções tudo em série, o que nós vamos fazer? Step de GA, step de GAB, step de GAC e step de HCQ1. Né? Então, vamos lá. Step de GA, obtém ali. Hold, step de GAB, então já obtive o GAB aqui. Step de GAC, já tive ele aqui. E o step de HCQ1. Que é esse outro daqui. Então, os comandos do MATLAB. E o gráfico, como eu tinha mostrado para vocês, eu prefiro copy figure e já colo ela aqui. Agora vamos comentar dessa bagunça toda, esse tanto de gráfico aqui. Primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte, deixa eu tirar por enquanto essa curva roxa, então eu vou tirar esse HCQ1, vou ficar só com essas três aqui. Vamos comparar esse gráfico com o que eu tinha obtido no exercício anterior, que eu tinha a curva azul. A curva azul é igualzinha a essa curva azul que a gente tinha plotado anterior. É o mesmo GA, step de GA. Depois eu tinha feito step de GB, tinha sido mais rápido. Por que agora ele ficou mais lento? Na verdade, o que eu tenho aqui nessa curva nova não é step de GB, é step de GA vezes GB. Não tem como GA vezes GB, que são os dois em série, ser mais rápido do que o GA. Pensa só, eu tenho o sistema GA, que tem uma certa velocidade. Eu coloco em série com ele um sistema que, mesmo que seja mais rápido que ele, no final eu vou ter um sistema mais lento. Eu estou colocando os dois em série. Então, o fato de eu colocar o GB em série com o GA, eu vou ter um sistema mais lento. E olha só que interessante, deixa eu dar um zoom aqui. Zoom. Olha só como essa curva GAB começa. Ela não começa com a derivada diferente de zero igual ao GA sozinho.
ele começa mais lentamente, ele tem essa inflexão aqui, né? É um sistema de segunda ordem. O sistema de primeira ordem tinha aquela cara clássica ali do sistema azul aqui, né? Um sistema de segunda ordem não tem. Ela já tem essa inflexãozinha. E aí eu coloquei o GC em série aqui, ele ficou mais lento ainda do que os outros dois, né? Com uma diferença aqui menor, porque o GC é bem mais rápido, então ele causa um atraso menor, mas ele causa um atraso. Eu não consigo colocar um sistema em série e ele tornar o sistema mais rápido do que antes, né? Para isso nós vamos ter controladores que não vão ser nem sérios, vão estar em malha fechada e tudo mais, que nós vamos ver mais para frente, né? E um último comentário que eu queria fazer aqui, então eu tenho, o que eu tenho aqui? Eu tenho vazão de saída 1, vazão de saída 2, vazão de saída 3. Se eu pedir para mostrar de novo aqui, o sistema Purple, né? E aí o zoom aqui ficou ruim. Que bagunça. Estou clicando muito rápido, ele está dando um duplo clique na verdade. E essa quarta curva que eu plotei aqui, o que ela representa? Primeiro, eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Eu poderia plotar nesse mesmo gráfico essa quarta curva aí? Por que eu digo que eu não poderia plotar? Porque ela é uma grandeza completamente diferente. Aqui eu tinha vazão, metro cúbico por segundo. Isso aqui eu tenho altura, H. Eu não posso comparar altura com metro cúbico por segundo. São coisas diferentes, são grandezas diferentes, né? Em uma escala numérica ela ficou até maior, mas se eu plotasse o H, ao invés de metros, plotasse em quilômetros, sei lá, ele ia ficar pequenininho aqui, né? Ia ser uma outra escala, ia ser uma coisa completamente diferente, né? Então nem faz muito sentido eu plotar essa altura no mesmo gráfico que as outras vazões. Agora, para fazer algumas comparações é interessante. Se eu sumir aqui com o GA e o GAB, observa que esse aqui em amarelo é a saída em vazão do tanque 4 e esse em roxo é a altura a saída em vazão do tanque C e a altura do tanque C. Observa que eles têm a mesma forma, a mesma constante de tempo, eles só têm uma escala diferente, né? Por quê? Porque se eu vier aqui, simplesmente multipliquei por uma constante. Então, só mudei a escala no Y ali, né? Eles vão ter que ter, GABC, tem que ter a mesma constante de tempo de HCQ1. Olha, elas têm o mesmo denominador. O que muda aqui? O numerador. O numerador vai me causar o quê? Lembra do teorema do valor final? Se eu fizer os S igual a zero, eu vou ter 1,25 de valor final. Vamos conferir? Eu tenho aqui valor final 1,25. Né? O quê? 1,25 o quê? 1,25 metros de altura do tanque. Então, essas eram as discussões que eu queria fazer. Vocês vão postar lá no Moodle esse relatório completo, né? Que ele vai ser avaliado, cada relatório vai ser avaliado para a gente compor a nota final do semestre.